Bem, o Bolsonaro peita aí o Supremo Tribunal Federal dizendo que não tem medo, mas, né, logo após ele faz uma declaração, praticamente uma declaração polêmica, dizendo que, de certo modo, enfim, a gente vai saber mais sobre essa situação do Bolsonaro aí, de certo modo, admitindo que está preocupado com os julgamentos, mas ele coloca aí algumas condições que nós vamos saber, tá? Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é o canal de Direito e Política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que de certo modo acaba aqui um tanto mais que piorando. Ele precisa eleger algumas pessoas lá para ganhar um pouco mais de poder, mas enquanto isso, a Polícia Federal tem partido para cima dele. Então a gente vai falar de uma maneira rápida, fazer uma análise política aqui, de uma maneira que você possa compreender. Bem, o Bolsonaro saiu lá nas regiões lá do Rio de Janeiro, lá de certo modo, nas regiões dos Três Lagos, inclusive eu conheço um pouco lá, né? Tem um local lá muito bacana. E ele saiu de lá, de certo modo, para poder fazer campanha, para poder, de certo modo, eleger o Ramagem. Só que o Bolsonaro acabou falando, escorregando lá e comentou sobre a situação do processo dele, que está extremamente complicado lá na Polícia Federal, no Judiciário Brasileiro. Essa que é a realidade. O Bolsonaro, até mesmo o próprio Bolsonaro já confessou, e a gente vai falar mais sobre essa situação. O Bolsonaro, de modo geral, saiu para poder eleger o Ramagem, né, ou pelo menos, né, colocar o Ramagem aí numa posição confortável para ser prefeito do Rio de Janeiro. Lembrando que o Ramagem é aquele cara lá, como é que eu posso mencionar para você? O Ramagem é aquele cara lá que estava, né, espionando ilegalmente as pessoas. Salvo engano, mais de 30 mil pessoas foram espionadas por ele na ABIN, essa que é a realidade, a Agência Brasileira de Inteligência. Então o Ramagem é esse cara que o pessoal quer colocar lá no Rio de Janeiro, né? Então você vê que todos os caras aí que geralmente tem aí tem uma certa afinidade com o PL, ou pelo menos a grande maioria, tá sempre metido nesse rolo. O Bolsonaro tava lá, de certo modo, né, promovendo o Ramagem lá, perguntaram para ele, né, provavelmente perguntaram se ele tinha medo do que estava por vir, e o Bolsonaro, de certo modo, fez uma fala que realmente causou muito impacto, tá? Enquanto o Bolsonaro estava lá no Rio de Janeiro tentando, de certo modo, promover o Ramagem, né, o ministro Alexandre de Moraes tinha literalmente Alexandre de Moral. O Alexandre de Moraes estava, de certo modo, partindo para cima e derrubando todos os sigilos dele, né, da questão do processo aí, né, o Freire Gomes, né, de certo modo acabou entregando o Bolsonaro, complicando mais, e nessa daí, o único que, de certo modo, acompanhou o Bolsonaro nessa aventura foi o Garnier, né, e agora, tanto o Bolsonaro quanto o Garnier estão a caminho aí, ou estão rumos à prisão. Essa que é a realidade. Então, como é que eu posso falar para você? A situação de Bolsonaro acaba ficando tanto mais que complicada. E aí o pessoal perguntaram para ele, e aí, sobre a situação? Aí o Bolsonaro fala assim, ó, o mundo tá caindo na minha cabeça, mas eu não tenho medo de julgamento. Aí o Bolsonaro falou isso aí após o Supremo Tribunal Federal derrubar o sigilo dos depoimentos aí dos militares, né, que participaram diretamente aí nessa situação. Enfim, tá? Resumindo, a situação do Bolsonaro, ela se complica, fica um tanto mais que delicada e, né, agora, de certo modo, até o próprio Bolsonaro fala que o mundo tá caindo na cabeça dele. Ele diz que é um paralelepípedo no pé da esquerda, mas não foi a esquerda que recebeu o Pix de 17 milhões. Essa que é a realidade. Não foi a esquerda que, de certo modo, supostamente recebeu o Rolex aí, ou falsificou a questão dos cartões de vacina. Então, o Bolsonaro precisa fazer aí de certo modo, uma análise sobre essa situação e fazer aí, de certo modo, um reconhecimento, né? Ele disse que não tem medo da Polícia Federal, que não tem medo aí dos julgamentos que estão por vir, desde que seja um juiz isento. É interessante, né? O Moro, o Moro foi então juiz isento sobre a situação do Lula. Agora, é assim, pessoal, essa galera, quando se trata dos outros, eles querem que tenha um juiz, na teoria, supostamente parcial. Querem que tudo se dê mal, não acreditam, eles, né, não acreditam, como é que eu posso mencionar para você? Enfim, né, só para não me perder aqui, quando é a vez dos outros, eles querem que o pessoal se dê mal. Quando é a vez dele, que é no caso do Bolsonaro, aí ele quer um juiz que seja, né, um juiz imparcial, ele quer que o processo seja corrido normalmente, que não tenha pressa. Então, realmente o raciocínio do Bolsonaro é algo assim fora do comum. Em resumo, o que eu vejo de tudo isso
é que o Bolsonaro já admitiu que, de certo modo, a casa vai cair, e agora o que ele está esperando é que seja julgado, de certo modo, e que seja julgado por um juiz, né, consequentemente, um juiz imparcial, ou seja, um juiz que não tenha lado. Agora, de certo modo, ele vai batalhar, né, com que as armas que ele tem, que é usar, de certo modo, né, e partir para cima, né, tentar se defender, mas, de certo modo, ali dentro do direito processual, tá? Porque diante do direito material, ele vai perder com certeza e já tá admitindo aí que o mundo tá caindo na cabeça dele. Mas a pergunta que fica, o mundo tá caindo na cabeça dele por quê? Foi por culpa dele, por responsabilidade dele ou dos outros? Ao meu ver, foi sobre a responsabilidade do próprio Bolsonaro, que não, de certo modo, né, poderia ter feito algo diferente e fez tudo o que os outros faziam anteriormente, ou pelo menos alguns. E o pior de tudo, né? O Bolsonaro foi eleito aí com a teoria que era contra a política, e depois ele acabou aí pisando na bola e, né, esculhambando todo mundo. Então, agora, de certo modo, a consequência está por vir aí. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Comenta aí o que você acha, se ele é inocente, se ele é culpado. Valeu!